O vento que atravessa o deserto não carrega apenas poeira, carrega lembranças. O som das esporas ecoa pela rua principal de uma cidade que tentou esquecer, mas a terra guarda aquilo que o coração não suporta. Há marcas no chão que não se apagam com a chuva. Há pegadas que insistem em voltar para casa, mesmo quando a casa virou cinza. O homem que surge na entrada do vilarejo não é um fantasma, embora muita gente prefira acreditar nisso. Ele tem um chapéu surrado, um olhar que não se explica e a calma de quem aprendeu a respirar dentro do fogo. O nome dele já foi dito com respeito, depois com medo, depois com raiva. Hoje é sussurrado como se uma palavra pudesse acordar a noite inteira. As portas do salão gemem quando o vento bate. As janelas do armazém vibram como dentes que batem no frio. O piano está calado, as cartas guardadas, as garrafas alinham. Um brilho que não anima ninguém. É como se a cidade segurasse o fôlego, esperando saber se chegou enfim a hora do acerto, aquela hora que o tempo empurrou para mais tarde e que agora não cabe mais debaixo do tapete. Pelas frestas, olhos espiam a figura que desmonta com cuidado. Afaga o pescoço do cavalo e caminha com passos que conhecem cada tábuas dessa rua. Não há pressa no caminhar dele, só um rumo que não aceita desvio. Quando a lembrança do rancho, queimando, invade a mente, o peito se fecha como se respirasse brasas. O cheiro da madeira estalando, o mugido dos animais, o silêncio de quem não teve tempo de pedir socorro. Tudo isso volta, mas agora não vem sozinho. Vem acompanhado de um propósito que não nasceu do ódio, embora a dor peça isso o tempo inteiro. Nasce do que é devido, do que ficou pendurado no varal do destino e precisa ser recolhido. O Oeste conhece homens de muitos tipos, mas poucos voltam quando a terra que amam vira uma cicatriz. Ele voltou. E o deserto, que entende de perdas, sabe reconhecer quando alguém chega para não ir embora de mãos vazias. Esta história não é sobre um tiro que encontra um alvo. É sobre tudo que vem antes e tudo que vem depois. É sobre a distância entre a promessa que se faz no escuro e a decisão que se toma quando a luz finalmente encosta no rosto. No Oeste, a vida se mede em pequenas escolhas que parecem simples e, de repente, definem um destino inteiro. Quem atravessa a planície para acertar contas não viaja com companhia. Leva ao lado o peso do que perdeu e na cela o cuidado de não perder também a própria alma. Aqui no Código do Oeste, a gente conta histórias que não se escondem do silêncio. Histórias que respeitam as marcas do tempo, que procuram a verdade mesmo quando ela se deita na sombra. Se essas trilhas falam com você, se essa poeira que sobe dos cascos e cai devagar te lembra de algo que nunca foi dito em voz alta, chega mais perto. Fica por aqui. Quando a gente se encontra para ouvir um relato como este, não é só entretenimento. É quase um ritual, como acender o fogo, como preparar o café, como partilhar o pão. O que foi queimado um dia pode não voltar a ser madeira, mas pode virar memória. E memória, quando é bem contada, se transforma em guia. O homem que volta agora não procura glória, procura um nome, procura um motivo, procura um fio que amarre o passado a um sentido que não seja só perda. Os que acenderam as chamas achavam que tinham terminado a conversa, mas esqueceram que a terra escreve com paciência. Cada passo dado sobre a cinza desenha um mapa, e todo mapa aponta para um lugar. Hoje, a bússola é o coração de quem retorna. E o norte é o que é justo, mesmo quando a justiça precisa caminhar devagar para não se confundir com vingança cega. Se você se reconhece nessa busca, segue conosco. É aqui que a palavra encontra a coragem. A estrada até a cidade tinha a cor do barro seco. O cavalo respirava pesado, como se também lembrasse do cheiro do rancho que não existe mais.
Na cabeça do homem, as imagens vinham em ondas. O cercado de madeira, o som do curral ao amanhecer, a fumaça fina da cozinha, o riso que aquecia mais que a brasa. Tudo isso se misturava ao clarão do incêndio, ao estalo cruel de telhas cedendo, ao mugido que parou de repente, ao galope de botas que não eram amigas. A terra guardou cinzas, o céu guardou faíscas, o coração guardou nomes. Quando as primeiras casas surgiram, ninguém precisou anunciar a chegada. O faro do medo é rápido. O dono do armazém ajeitou os sacos de farinha sem necessidade, a mulher do costureiro recolheu os tecidos, o menino que varria a calçada encostou a vassoura e ficou com o olhar solto, como quem tenta decidir entre correr e ficar. O homem parou no meio da rua, retirou o chapéu. Passou a mão pelo rosto como se espantasse um mosquitinho teimoso, que na verdade se chamava lembrança. O salão aguardava com suas portas de madeira, o balcão encerado, o copo que sempre parece, limpo e nunca está. Ali dentro moravam risos e os segredos é que interessavam. Antes de empurrar a porta, o homem escutou no fundo da memória a voz de quem pedia calma. A calma é uma faca guardada no cinto. Não reluz, não assusta, mas corta do mesmo jeito. Ele entrou. O piano parecia um enfeite antigo. O cheiro de bebida formava um véu ralo sobre as mesas. As conversas morreram do nada, como lamparina quando o pavio se afoga. No balcão, um rosto conhecido tentou sorrir e não conseguiu. E num canto largado em postura de dono da própria sombra, um dos incendiários fingia não ver. O silêncio fez sala para o encontro, e quando o silêncio abre espaço, a verdade é convidada a sentar. O homem caminhou até o balcão, pediu um café que não estava no cardápio, e o dono serviu como quem entende que, às vezes, a bebida é só um motivo para manter a mão ocupada. O gosto amargo preparou a boca para palavras que não viram o mundo faz tempo. Ele virou o rosto e encarou o sujeito do canto. Não havia pressa no olhar, só uma firmeza que lembra tronco de árvore antiga. O outro tentou desviar, mas a coragem, quando falta, denuncia quem a perdeu. A conversa começou em tom baixo, como se duas pedras estivessem sendo esfregadas até soltar faísca. Primeiro veio a negação, depois a desculpa, depois a tentativa de empurrar a culpa para sombras maiores. Sombras sempre existem. Às vezes elas usam gravata, às vezes usam cinto largo. Às vezes chamam de ordem o que é só abuso. Lá fora, o vento mudou de direção e empurrou poeira pela porta. A poeira não pede licença. Entrou e riscou o chão como giz de escola antiga. O homem encostou os dedos naquele risco e desenhou um traço invisível que atravessava o tempo. Não estava caçando um bode expiatório, estava caçando a raiz. E a raiz apontava para além do sujeito no canto. Apontava para um mandante que falava baixo e assinava alto. Apontava para quem se alimenta da fraqueza alheia e chama de lei o que é só vontade. O primeiro nó foi desatado ali, sem faca, sem bala. Foi desatado com a verdade dita sem enfeite. Se esse tipo de acerto te toca por dentro, se você acredita que histórias como esta respiram melhor quando encontram quem as escute, fica com a gente aqui no Código do Oeste. Aperta o passo com a gente nessa estrada, acompanha cada curva, cada revelação. O seu apoio mantém o fogo aceso, dá fôlego para seguir contando o que o pó tenta esconder. Quando você caminha junto, a história deixa de ser de um só e vira da comunidade que a adota. E é nessa companhia que o destino costuma se endireitar. Pista levou o homem até a casa no fim da rua, onde um portão simples guardava um quintal limpo. Quem abriu a porta foi uma mulher de olhos cansados e coração atento. Atrás dela, um menino segurava um cavalinho de madeira com a mesma firmeza com que gente grande segura promessa. O pistoleiro reconheceu o rosto do passado no retrato em cima da cômoda. Ali estava um dos que ajudaram a atear o fogo. Não era possível negar, a semelhança mordia como areia no olho.
Só que agora a casa tinha cheiro de sopa, a mesa tinha prato posto e o erro do pai era também o teto do filho. A justiça, quando chega tarde, encontra laços que não estavam lá no dia do crime. E a mão que pensa em se fechar em punho aprende que às vezes o gesto mais duro é abrir. A mulher não precisou ouvir detalhes. A verdade chegou com o visitante, mesmo sem palavras longas. Ela abaixou a cabeça, como quem sabe que um destino ruim foi escrito por escolhas rasas. Pediu perdão por aquilo que não foi ela que fez, como se o ato de pedir fosse uma ponte que protege o filho de cair no mesmo rio. O homem sentiu dentro do peito uma mudança de terreno. A raiva, tão útil para caminhar, não serve para plantar. E ele percebia que não buscava só punir. Buscava evitar que a mesma fogueira se acendesse em outra noite. Se você entende esse peso, essa delicadeza que mora em histórias de acerto, deixa seu apoio por aqui. Quando você se junta ao Código do Oeste, ajuda a erguer um espaço onde a narrativa não corre para o tiro fácil. Ajuda a manter de pé a ideia de que coragem é também recusar o atalho. A gente segue contando com o seu companheirismo para que cada relato encontre a medida certa entre dureza e misericórdia. Seguimos juntos, porque caminhar sozinho é mais rápido, mas caminhar acompanhado nos leva mais longe e com menos feridas. O vento que atravessa o deserto não carrega apenas poeira, carrega lembranças. O som das esporas ecoa pela rua principal de uma cidade que tentou esquecer, mas a terra guarda aquilo que o coração não suporta. Há marcas no chão que não se apagam com a chuva. Há pegadas que insistem em voltar para casa, mesmo quando a casa virou cinza. O homem que surge na entrada do vilarejo não é um fantasma, embora muita gente prefira acreditar nisso. Ele tem um chapéu surrado, um olhar que não se explica e a calma de quem aprendeu a respirar dentro do fogo. O nome dele já foi dito com respeito, depois com medo, depois com raiva. Hoje é sussurrado como se uma palavra pudesse acordar a noite inteira. As portas do salão gemem quando o vento bate. As janelas do armazém vibram como dentes que batem no frio. O piano está calado, as cartas guardadas, as garrafas alinham. Um brilho que não anima ninguém. É como se a cidade segurasse o fôlego, esperando saber se chegou enfim a hora do acerto, aquela hora que o tempo empurrou para mais tarde e que agora não cabe mais debaixo do tapete. Pelas frestas, olhos espiam a figura que desmonta com cuidado, afaga o pescoço do cavalo e caminha com passos que conhecem cada tábuas dessa rua. Não há pressa no caminhar dele, só um rumo que não aceita desvio. Quando a lembrança do rancho, queimando, invade a mente, o peito se fecha como se respirasse brasas. O cheiro da madeira estalando, o mugido dos animais, o silêncio de quem não teve tempo de pedir socorro. Tudo isso volta, mas agora não vem sozinho. Vem acompanhado de um propósito que não nasceu do ódio, embora a dor peça isso o tempo inteiro. Nasce do que é devido, do que ficou pendurado no varal do destino e precisa ser recolhido. O Oeste conhece homens de muitos tipos, mas poucos voltam quando a terra que amam vira uma cicatriz. Ele voltou. E o deserto, que entende de perdas, sabe reconhecer quando alguém chega para não ir embora de mãos vazias. Esta história não é sobre um tiro que encontra um alvo. É sobre tudo que vem antes e tudo que vem depois. É sobre a distância entre a promessa que se faz no escuro e a decisão que se toma quando a luz finalmente encosta no rosto. No Oeste, a vida se mede em pequenas escolhas que parecem simples e, de repente, definem um destino inteiro. Quem atravessa a planície para acertar contas não viaja com companhia. Leva ao lado o peso do que perdeu e na cela o cuidado de não perder também a própria alma. Aqui no Código do Oeste, a gente conta histórias que não se escondem do silêncio.
histórias que respeitam as marcas do tempo, que procuram a verdade mesmo quando ela se deita na sombra. Se essas trilhas falam com você, se essa poeira que sobe dos cascos e cai devagar te lembra de algo que nunca foi dito em voz alta, chega mais perto. Fica por aqui. Quando a gente se encontra para ouvir um relato como este, não é só entretenimento, é quase um ritual, como acender o fogo, como preparar o café, como partilhar o pão. O que foi queimado um dia pode não voltar a ser madeira, mas pode virar memória. E memória, quando é bem contada, se transforma em guia. O homem que volta agora não procura glória, procura um nome, procura um motivo, procura um fio que amarre o passado a um sentido que não seja só perda. Os que acenderam as chamas achavam que tinham terminado a conversa, mas esqueceram que a terra escreve com paciência. Cada passo dado sobre a cinza desenha um mapa, e todo mapa aponta para um lugar. Hoje, a bússola é o coração de quem retorna, e o norte é o que é justo, mesmo quando a justiça precisa caminhar devagar para não se confundir com vingança cega. Se você se reconhece nessa busca, segue conosco. É aqui que a palavra encontra a coragem. A estrada até a cidade tinha a cor do barro seco. O cavalo respirava pesado, como se também lembrasse do cheiro do rancho que não existe mais. Na cabeça do homem, as imagens vinham em ondas. O cercado de madeira, o som do curral ao amanhecer, a fumaça fina da cozinha, o riso que aquecia, mais que a brasa. Tudo isso se misturava ao clarão do incêndio, ao estalo cruel de telhas cedendo, ao mugido que parou de repente, ao galope de botas que não eram amigas. A terra guardou cinzas, o céu guardou faíscas, o coração guardou nomes. Quando as primeiras casas surgiram, ninguém precisou anunciar a chegada. O faro do medo é rápido. O dono do armazém ajeitou os sacos de farinha sem necessidade, a mulher do costureiro recolheu os tecidos, o menino que varria a calçada encostou a vassoura e ficou com o olhar solto, como quem tenta decidir entre correr e ficar. O homem parou no meio da rua, retirou o chapéu, passou a mão pelo rosto como se espantasse um mosquitinho teimoso, que na verdade se chamava lembrança. O salão aguardava com suas portas de madeira, o balcão encerado, o copo que sempre parece, limpo e nunca está. Ali dentro moravam risos e os segredos é que interessavam. Antes de empurrar a porta, o homem escutou no fundo da memória a voz de quem pedia calma. A calma é uma faca guardada no cinto. Não reluz, não assusta, mas corta do mesmo jeito. Ele entrou. O piano parecia um enfeite antigo. O cheiro de bebida formava um véu ralo sobre as mesas. As conversas morreram do nada, como lamparina quando o pavio se afoga. No balcão, um rosto conhecido tentou sorrir e não conseguiu. E num canto largado em postura de dono da própria sombra, um dos incendiários fingia não ver. O silêncio fez sala para o encontro, e quando o silêncio abre espaço, a verdade é convidada a sentar. O homem caminhou até o balcão, pediu um café que não estava no cardápio, e o dono serviu como quem entende que, às vezes, a bebida é só um motivo para manter a mão ocupada. O gosto amargo preparou a boca para palavras que não viram o mundo faz tempo. Ele virou o rosto e encarou o sujeito do canto. Não havia pressa no olhar, só uma firmeza que lembra tronco de árvore antiga. O outro tentou desviar, mas a coragem, quando falta, denuncia quem a perdeu. A conversa começou em tom baixo, como se duas pedras estivessem sendo esfregadas até soltar faísca. Primeiro veio a negação, depois a desculpa, depois a tentativa de empurrar a culpa para sombras maiores. Sombras sempre existem. Às vezes elas usam gravata, às vezes usam cinto largo. Às vezes chamam de ordem o que é só abuso. Lá fora, o vento mudou de direção e empurrou poeira pela porta. A poeira não pede licença. Entrou e riscou o chão como giz de escola antiga. O homem encostou os dedos naquele risco e desenhou
Um traço invisível que atravessava o tempo. Não estava caçando um bode expiatório, estava caçando a raiz. E a raiz apontava para além do sujeito no canto. Apontava para um mandante que falava baixo e assinava alto. Apontava para quem se alimenta da fraqueza alheia e chama de lei o que é só vontade. O primeiro nó foi desatado ali, sem faca, sem bala. Foi desatado com a verdade dita sem enfeite. Se esse tipo de acerto te toca por dentro, se você acredita que histórias como esta respiram melhor quando encontram quem as escute, fica com a gente aqui no Código do Oeste. Aperta o passo com a gente nessa estrada, acompanha cada curva, cada revelação. O seu apoio mantém o fogo aceso, dá fôlego para seguir contando o que o pó tenta esconder. Quando você caminha junto, a história deixa de ser de um só e vira da comunidade que a adota. E é nessa companhia que o destino costuma se endireitar. Pista levou o homem até a casa no fim da rua, onde um portão simples guardava um quintal limpo. Quem abriu a porta foi uma mulher de olhos cansados e coração atento. Atrás dela, um menino segurava um cavalinho de madeira com a mesma firmeza com que gente grande segura promessa. O pistoleiro reconheceu o rosto do passado no retrato em cima da cômoda. Ali estava um dos que ajudaram a atear o fogo. Não era possível negar, a semelhança mordia como areia no olho. Só que agora a casa tinha cheiro de sopa. A mesa tinha prato posto, e o erro do pai era também o teto do filho. A justiça, quando chega tarde, encontra laços que não estavam lá no dia do crime. E a mão que pensa em se fechar em punho aprende que às vezes o gesto mais duro é abrir. A mulher não precisou ouvir detalhes. A verdade chegou com o visitante, mesmo sem palavras longas. Ela abaixou a cabeça, como quem sabe que um destino ruim foi escrito por escolhas rasas. Pediu perdão por aquilo que não foi ela que fez, como se o ato de pedir fosse uma ponte que protege o filho de cair no mesmo rio. O homem sentiu dentro do peito uma mudança de terreno. A raiva, tão útil para caminhar, não serve para plantar. E ele percebia que não buscava só punir. Buscava evitar que a mesma fogueira se acendesse em outra noite. Se você entende esse peso, essa delicadeza que mora em histórias de acerto, deixa seu apoio por aqui. Quando você se junta ao Código do Oeste, ajuda a erguer um espaço onde a narrativa não corre para o tiro fácil. Ajuda a manter de pé a ideia de que coragem é também recusar o atalho. A gente segue contando com o seu companheirismo para que cada relato encontre a medida certa entre dureza e misericórdia. Seguimos juntos, porque caminhar sozinho é mais rápido, mas caminhar acompanhado nos leva mais longe e com menos feridas.